Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome dos nossos mentores particulares, dos mentores trabalhadores espirituais da nossa casa, em nome do Mestre Jesus, para mais uma reunião doutrinária, onde nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e terá a participação do nosso irmão, companheiro Romário, que fará o estudo do capítulo 21, o item 11, Jeremias e os falsos profetas. Que sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí pelo Facebook, pelo YouTube, participando conosco, nos brindando com, como podemos dizer assim, com a sua presença e sua audiência. E espero que todos tenham uma noite de estudo bem tranquila, com muita paz e muita luz. A página de hoje do livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição que nós escolhemos foi a de número 2, que tem por título Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem dos espíritos para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a manter os coesos na corrente do bem. Muita paz. Meus irmãos, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, nosso Pai de misericórdia, para que possamos, com a sua proteção, termos uma reunião em paz, uma reunião com muita luz no ambiente em que nós estivermos, para que possamos estar sempre com os nossos espíritos preparados, enfrentando todas as adversidades que no momento nós enfrentamos no nosso planeta. Senhor Deus, Tu que és o Pai de misericórdia, Tu
que comanda o nosso destino, tu que permite que possamos viver e sobreviver neste mundo de provas e expiações. Neste momento, Pai, nós te agradecemos. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, ainda com o nosso corpo, nosso espírito, melhor dizendo, encarnado, e tendo que cumprir a sua missão e seus compromissos assumidos um dia na erraticidade. Que possamos, Senhor, com a tua bênção, com a tua luz, enfrentarmos todos os obstáculos que a vida nos apresenta. Que possamos também, com a sua ajuda, a sua permissão, com o amparo da espiritualidade maior, superarmos essas dificuldades, vencermos esses obstáculos, para que possamos sempre, Senhor, glorificar o teu santo nome e sabemos que tu és o nosso pastor e com a tua presença e com o teu amor nada nos faltará, porque tu assim o quer, Senhor. Obrigado, queridos mentores espirituais, por estar junto a nós em todos os momentos de nossa vida. Obrigado, nossos mentores particulares, que sejam fortalecidos na sua jornada. Obrigado, Maria Santíssima, protetora dos arrependidos. Obrigado, Jesus, nosso amado Rabi, nosso mestre querido, nosso irmão mais velho. E, acima de tudo, obrigado a Ti, meu Deus, nosso Pai de misericórdia, porque nós confiamos no Teu amor. Obrigado, Senhor, que a Tua paz possa estar em todos os nossos corações, abençoando a cada um de nós participantes dessa reunião, a cada um do nosso grupo, e principalmente abençoando o nosso querido irmão Romário, que trará o estudo desta noite. Obrigado, meu Deus, que a Tua paz esteja em todos os nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos. Estamos mais uma vez aqui, para fazermos uma pequena exposição e contamos, pedimos, imploramos a Deus, nosso Pai, a sua presença, aos trabalhadores da Sala Chico Xavier, aos nossos mentores particulares, a Jesus Cristo, nosso irmão maior, as suas bênçãos, a sua presença. Damos início a esse trabalho. Vamos falar então hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Essa exposição, ela fala sobre Jeremias e os falsos profetas. E Jeremias era um sacerdote, além de ser profeta. Ele nasceu em 650 a.C. em Anatete, território de Benjamim, atual Israel hoje. Jeremias era um dos profetas encontrados na Bíblia hebraica, que corresponde ao Antigo Testamento, nas Bíblias cristãs. É considerado o autor de 2 dos livros da Bíblia, o livro de Jeremias e o livro das Lamentações. Então vamos ao estudo dessa noite. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam a visão de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse. Vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações. Não vos atingirá o mal, mas quem dentre eles assistiu o conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava, e eles profetizavam de sua cabeça.
eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas, que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. E continuando, é sobre esta passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo, em predizendo, por dinheiro, boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, e eles profetizaram. Mas adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são bem entendidos os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muito vem bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Lois, Espírito Protetor, Karl Rosch, 1861. E para ilustrar essa passagem do Evangelho, né, de Jeremias, eu queria falar um pouco sobre o Livro dos Médiuns, né, no capítulo 24,
da identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. Quer dizer, através da fala ou de um ponto qualquer, a gente identificar o espírito, né, que está se comunicando. Fala assim, o 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. A identidade dos espíritos é das mais difíceis de se conseguir, às vezes impossível, restando a apreciação puramente moral, né? A questão moral, quando não tem mais nenhum ponto que se possa seguir, né? Segue a moral do espírito sobre o que está falando, né? Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon, e que este não se furtaria a subscrever, há senão prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória, né? Então, de acordo com a moral do espírito, do que ele fala, se são coisas aproveitáveis, né, a questão da identidade seja uma coisa acessória, não importa o nome do espírito, né? Importa a mensagem, né, o que ele está falando, o que está dando. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. Observar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes, né? Então, eu para ilustrar isso, eu tenho o livro Ilustrações Doutrinárias, né, do escritor José Jorge, e ele conta uma história, né, sobre um centro espírita, né, de que ele trabalhava como mascate, né, ele vendia, há muitos anos atrás ele vendia coisas, objetos, né, de cidades em cidades, e ele chegou a estar uma cidade muito pequena e ele se hospedou no hotel, e sempre que ele fazia isso, ele chegava para uma cidade, ele procurava uma casa espírita para visitar, né, para fazer algumas observações. Então ele foi a esse local, né, essa pequena casa espírita, e chegando lá ele se sentou, né, e começou a fazer os protocolos todinho da leitura da página, a prece, a apresentação do palestrante, né? E ele ficou ali no final da reunião, ele viu que as pessoas não saíam, né? não iam embora assim, não saíam. Então, depois que terminou a exposição, ele percebeu que tinha uma portinha, né, num canto, assim, na lateral, que as pessoas começaram a fazer uma fila ali, uma atrás da outra. E ele, curioso sobre aquele fato, né, que ele observava muito essas coisas, inclusive ele era escritor, né, então ele tinha essa coisa de investigar, né, de saber o que está acontecendo, e ele foi naquele local. Ele chegou lá na fila, ele chegou e perguntou, para que essa fila aqui? E ele falou assim, aqui nessa fila, aqui é um espírito que dá consulta aqui, Santo Agostinho. E ele, Santo Agostinho aqui, caramba, né? Aí ele entrou na fila e as pessoas foram entrando, saindo, chegou a vez dele. Quando ele chega dentro da sala, ele senta, né? E ele pergunta assim pro
pro espírito: como vai Santa Mônica? Né? Santa Mônica, Santa Mônica era a mãe de Santo Agostinho, né? Então, aquele espírito deveria saber quem era Santa Mônica. E ele falou assim: não conheço Santa Mônica, não. Mas você não é Santo Agostinho? Ele falou assim: não, eu não sou Santo Agostinho, não. Meu nome é Agostinho. Eu venho aqui, eu cheguei aqui a primeira vez e comecei, né, me identifiquei em fazer o bem, em ajudar, em ouvir as pessoas, e já estou há algum tempo aqui e faço esse trabalho aqui, mas não sou Santo Agostinho. E aí então o escritor compreendeu aquele fato, né, e ele, se retirando, saiu, né, e não teve maiores observações que aquele espírito, né, ele era imperfeito, ou era um espírito charlatão, ou coisa parecida. Ele não falou nada disso. Então ele perguntou ao espírito: por que está aqui? Ele falou: eu cheguei aqui, e a resposta do espírito falou assim: é porque eu gostei de fazer o bem. Eu me senti muito em fazer o bem e ouvir as pessoas. Né? E ele não ouviu naquele espírito coisa nenhuma que desabonasse, né, a sua conduta. Ele não. E aí ele saiu, né, e foi para o hotel. No outro dia ele vendeu as suas coisas e foi para outra cidade. E assim se deu aquele fato. E para continuarmos o nosso estudo, né, eu também fui ao livro dos Espíritos, né, na parte terceira das leis morais, no capítulo 1, que fala da lei divina ou natural. E esse capítulo, ele fala sobre o bem e o mal. Né? E temos aqui cinco questões, 5 perguntas de Kardec aos espíritos superiores, né? E demonstrando assim, entre o bem e o mal, a moral daquele que se dirige, que é perguntado e que fala, né? Fala assim, das comunicações, fala assim. A pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? E os espíritos superiores respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. A pergunta 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E a pergunta 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Então, quando ele pensa que está fazendo bem, na realidade está fazendo mal, né? Ele pode distinguir isso, né? Esse fato de entre o bem e o mal e a prática deles. Aí os espíritos superiores respondem a Kardec, fala assim: Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. E a pergunta 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é impraticável ao proceder pessoal do homem, para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e uma regra e um guia seguro? Né? Então o Kardec pergunta a ele, né?
o homem ele pode, de alguma forma, ter esse limite, né, entre o bem e o mal, até onde ele pode ir, qual o limite que ele pode chegar, né? E os espíritos respondem ele assim, né? Quando cometeis um excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitas. Quando excedes dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza, né? Então, os espíritos respondem, né, que em tudo Deus dá o limite ao homem, né? Se ele come demais, ele vai passar mal. Se bebe muita água, né? Então, se ele tem alguma coisa que o está impedindo de fazer uma coisa, né? Aquilo ali deve ser o limite dele. Então, Deus dá sempre ao homem o limite exato. E recorrendo mais uma vez ao livro dos médiuns, né? Essa questão de Jeremias e os falsos profetas, né? A gente fala assim, muito sobre a mediunidade, os médiuns, né? Então, aqui no livro dos médiuns, estou aqui no capítulo das dissertações espíritas, no capítulo 331, né? Ele fala sobre as comunicações apócrifas, né? São comunicações que espíritos respeitáveis assinam, né, no final das psicografias. Então, existe aqui muitos que assinam essas psicografias, né? Vicente de Paula, né? Mas tem mais, seguindo mais aqui, Napoleão. Então, eu vou falar sobre uma que tem aqui, que é de Jesus Cristo, que é atribuída a Jesus Cristo. No final, ela é assinada Jesus Cristo. Então, no início da psicografia, ela é bem dirigida, né? Ela fala coisas que Jesus falaria, né? Que pregaria ao povo naquela época, né? Falava do amor ao próximo, né? Falava sobre a família cristã, né? A humanidade. Então, tinha coisas que Jesus Cristo falaria hoje, nesse momento aqui, né? Mas existe também no meio, aproximadamente no meio da psicografia, palavras que Jesus, né, não usaria como inimigos, meus inimigos, né? Os que são contrários ao cristianismo, que combatem a minha doutrina. Então, a gente vê que essa comunicação, ela tem pontos que dizem que essa psicografia seria uma aproximação com as ideias de Jesus. Mas, no meio, num ponto qualquer, tem um deslize, e aí, nesse momento, a gente percebe que, pela moral do Cristo, ele não escreveria isso. Ele, de forma nenhuma, chamaria uma classe de inimigos, né? Que aquele povo era inimigo dele, não. Então, dessa forma, o lado moral, ele identifica as comunicações dos espíritos, né? E isso nos leva a falar, né, a pensar nos médiuns, né? Que devemos ter muita atenção naquilo que ouvimos, que escrevemos, né? E que pode fazer de nós também falsos profetas, né? Então, esse era o nosso estudo de hoje, meus irmãos, e pedimos a Deus, nosso Pai, que possa, de alguma forma, nos auxiliar com esse estudo, né? Aos nossos irmãos, a todos os nossos irmãos que estão nesse momento ouvindo essa exposição, e que Deus possa iluminar todos vocês, né? E agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece final, né, para encerrar o nosso trabalho, né? Vamos fechar os nossos olhos, nos dirigir a Deus, pedindo, agradecendo a Deus por esse momento, por tudo que tem nos dado, por todas as tuas bênçãos, por tua
por tua paciência conosco, Senhor. Né? E lhe pedimos, Senhor, nesse momento, por todos os nossos irmãos, que nesse momento se encontram, né, junto conosco aqui, que todos possam ser abençoados por Ti, que todos possam ser, Senhor, observados pelo Teu amor, Senhor. Né? Lhe pedimos, Senhor, também por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, nossos irmãos que estão nesse momento nas ruas, né, sem um alimento, sem um conforto, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos leprosários, asilos, orfanatos, nossos irmãos que estão nas prisões, Senhor, que todos possam receber de Ti, Senhor, o Teu amparo e o Teu amor. E onde houver um sofrimento, uma dúvida, uma dor, Senhor, que possa trabalhadores seus, Senhor, ir de encontro à necessidade desses irmãos. Que a Tua luz se faça, Senhor, sobre toda a humanidade, sobre todos os irmãos que sofrem nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Boa noite, meus irmãos.